Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo de número 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondes um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos servos e perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Quem é você na casa do Pai? E este capítulo, ele vem nos revelando aí o encontro de alguns povos. A palavra do Senhor fala aqui que estavam reunidos ali naquele momento os publicanos, os pecadores, estavam ali também os fariseus, os escribas e Jesus. E aí Jesus não perde a oportunidade para mostrar o amor do Pai para com os seus filhos. E aqui neste capítulo de número 15 de Lucas, Jesus ele conta aqui 3 parábolas. Ele fala primeiro do pastor que perdeu a ovelha e foi em busca da ovelha perdida.
Depois ele fala ali também da mulher que havia perdido uma dracma e ela varreu toda a casa, fez uma faxina na sua casa para achar a dracma perdida. E aqui ele fala também sobre o filho perdido. Como a Bíblia vem dizendo aqui, o próprio pai testemunhando, que aquele filho estava perdido e foi achado. Jesus ele usa aqui a figura do filho pródigo para falar com os pecadores e os publicanos. E eu quero trazer aqui para vocês 4 fases da vida do filho pródigo, para levar você a identificar algo com a tua vida também. Para nós que vivemos aqui na casa do Pai, para nós que estamos dentro da casa do Pai, nós precisamos entender a bondade de Deus para a nossa vida. Primeiro, eu quero falar com você aqui sobre a felicidade que o filho pródigo tinha e não sabia. Ele era feliz ali dentro da casa do pai, só que ele não sabia disso daí. Porque o olhar dele estava nas coisas do mundo. E quando nós focamos as coisas do mundo, irmãos, nós começamos a perder o prazer das coisas do Pai, o prazer das coisas de Deus. Nada faltava para ele ali dentro da casa do Pai, ele tinha de tudo. Tudo que era do Pai pertencia a ele. E isso daí mostra para nós que nós, aqui dentro da casa de Deus, irmãos, Deus não deixa faltar nada para você. Até hoje. Você já passou por momentos difíceis, você já passou por crises, você já enfrentou momentos que só a misericórdia de Deus, mas Deus te sustentou e não te deixou faltar nada. Você não pode ser como o filho pródigo, tendo tudo e ficando sem nada. Porque enquanto você está na casa do Pai, na presença de Deus, Deus vai te sustentar. Deus vai prover para você o que você precisa. Deus vai abençoar você. Todas as bênçãos de Deus é para você. Agora, o que acontece com as pessoas é que, estando na casa do Pai, elas começam a cavar um poço de insatisfação. A pessoa começa a se sentir insatisfeita na casa de Deus. Como foi aqui o caso do filho pródigo. Ele tinha de tudo. E ali na casa do pai, ele começou a cavar um poço de insatisfação. Ele começou a se sentir insatisfeito ali. E o que levou o filho pródigo a cavar esse poço de insatisfação na vida dele? Os atrativos do mundo, as amizades, as emoções. Então, se você começar a olhar para os atrativos do mundo, você vai começar a sentir insatisfação na casa de Deus. O filho pródigo, por ele cavar esse poço de insatisfação, ele começou a tomar decisões erradas. É o caso de muita gente, irmãos. Muitas pessoas, muitos crentes, começam a olhar para o atrativo do mundo, cavam um poço de insatisfação e começam a tomar atitudes erradas. Atitudes que ela acha que deve sair e ir curtir a vida, e experimentar o que o mundo tem aí fora, e viver aquilo que o mundo lhe oferece. Infelizmente, hoje, nós vemos pessoas fazendo isso. E aí a segunda coisa que aconteceu com o filho pródigo, a segunda fase da vida dele, ele começou a ser infeliz em uma terra distante. Que ele decidiu, ele tomou a decisão errada. Pai, dá todos os bens que me pertencem e eu vou viver a minha vida. Eu não preciso do Senhor. Eu quero viver a minha vida, ser dono do meu nariz. Irmãos, quantas pessoas estão fazendo isso nos dias de hoje, dizendo para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei viver muito bem, eu me viro muito bem sozinho. Enquanto ele estava sendo explorado pelas pessoas, ele era ali o centro da atenção.
O mundo vem bajulando, né, vem elogiando, vem agradando, mas na verdade quer explorar a tua vida. Deus nunca vai explorar você. Deus nunca vai pedir para você algo que está além do teu alcance. Porque Deus conhece tuas forças. Agora o mundo não. O mundo quer que você se desdobra todo, que você se mata para satisfazer os caprichos do mundo. E o filho pródigo, enquanto ele estava ali sendo explorado pelas pessoas, ele era o centro da atenção. Ele tinha dinheiro, ele estava com o bolso cheio. E as pessoas aí fora é assim. Enquanto você tem dinheiro, enquanto você está bancando teus amigos, enquanto você está bancando uma rodada aí em uma mesinha de bar, você tem amigo, você tem parceiro, você tem companheiro, você é elogiado, as pessoas falam bem de você, mas na hora que acaba teu dinheiro, que você está precisando da ajuda de alguém, não aparece um. O mundo é assim, irmãos. Olha só para você ver, enquanto o filho pródigo tinha dinheiro no bolso, ele estava cercado de amigos. Mas a hora que veio a crise, ela levou o dinheiro daquele jovem embora, levou os bens dele tudo embora e levou os amigos também. Ele ficou sem ninguém. As pessoas aí fora são assim. E depois que ele deixou de ser o centro da atenção das pessoas, veio o vazio. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. A vida dele ficou vazia. Ele ficou vazio no bolso, ele ficou vazio de amizades, ele ficou com a mesa vazia, ficou com o estômago vazio e vivendo ali uma infelicidade. E a terceira colocação, a terceira fase da vida do filho pródigo também. Ele era infeliz conscientemente, cuidando de porcos. A ponto dele dizer assim, quantos empregados na casa do meu pai não lhe falta nada. E eu estou aqui cuidando de porcos e passando fome. E essa fase na vida dele, amados, foi uma fase amarga. Os prazeres que ele vivia com seus amigos acabou tornando sofrimento. Amados, a pessoa que deixa os caminhos de Deus por causa de amizades, por causa de prazeres com amigos, esses prazeres acabam se tornando sofrimento na vida da pessoa. E ele foi para o chiqueiro dos porcos, coberto de trapos, porque não tinha mais roupa para vestir, não tinha o que comer. E eu quero dizer aqui para você, amados, que o diabo, ele é enganador. O diabo pintou ali para o filho pródigo um mundo colorido, o centro da atenção de todo mundo. O mundo aí fora é pura ilusão. E a quarta fase na vida do filho pródigo, ele é agora feliz, conscientemente, voltando para casa. Quando ele chegou ao fundo do poço, aí ele caiu em si. Por que muitas pessoas ainda não voltaram para a casa do Pai? Porque ainda não caíram em si. O que faz você firmar na presença de Deus, irmãos, é o arrependimento. Às vezes pode ser uma festa, pode ser um show, pode ser aí também uma madrugada, mas amanhã será uma alma vazia, um coração seco e uma vida sem Deus. Infelizmente as pessoas estão vivendo assim. Sai da igreja por causa de uma festa, sai da igreja por causa de um show, sai da igreja por causa de curtir a madrugada, e amanhã a pessoa começa a viver uma vida vazia, a pessoa começa a viver um coração seco, e a pessoa começa a viver uma vida sem Deus. Então essas são as 4 fases da vida do filho pródigo. A hora que ele voltou para casa, aconteceu algo extraordinário na vida dele. Porque a primeira coisa que
que aconteceu na vida do filho pródigo foi ele se achar. Ele estava perdido e agora se achou. A segunda coisa que aconteceu ali, amados, foi ele sentir o amor do Pai. Ele sentiu o amor do Pai, o abraço do Pai, o carinho do Pai. E a terceira coisa que aconteceu na vida do filho pródigo foi uma alegria imensa na casa do Pai. Ele se sentiu alguém, ele se sentiu importante, porque antes ele fazia festa para os seus amigos, agora a festa é voltada para ele, a alegria é voltada para ele.